Olá, hoje eu vou explicar como a gente decompõe em frações parciais utilizando o SymPy e o Google Colab. Falando um pouquinho sobre decomposição em frações parciais, o processo simplesmente se resume a você pegar uma fração e tentar decompor ela em frações menores. O cálculo geralmente envolve encontrar os numeradores dessas frações menores. Só que esse cálculo ele muitas vezes envolve a resolução de um sistema linear. Ele pode se tornar muito complicado conforme a sua fração cresce em complexidade. Então, imagina decompor, por exemplo, essa fração exemplo que eu coloquei abaixo aqui. Para facilitar, é possível realizar decomposição em frações parciais utilizando o SymPy, que é um pacote de Python para lidar com operações algébricas ou simbólicas. Então agora eu vou abrir o Jupyter Notebook, que tem a implementação do código que realiza a decomposição em frações parciais, e passo a passo com vocês pelo código. O código para o Jupyter Notebook, que está armazenado no meu GitHub, ele pode ser encontrado na descrição do vídeo. Então aqui o primeiro passo é instalar as dependências. Então eu vou utilizar o SymPy, então eu preciso instalar o SymPy no meu ambiente. Depois que eu instalar o SymPy, eu preciso importar ele junto com o NumPy e também colocar esse comando de configuração do SymPy, que vai simplesmente imprimir as expressões algébricas utilizando a formatação do LaTeX. Para eu definir uma variável algébrica com o SymPy, eu uso o método symbol e eu coloco o caractere que vai representar aquela variável e o caractere que eu vou utilizar no código para representar aquela variável. Depois que eu faço isso, eu posso utilizar o caractere ao longo do meu código para definir expressões algébricas. E o SymPy ele vai automaticamente considerar aquelas expressões que contêm a nossa variável simbólica como uma expressão simbólica. Então aqui eu defini essa fração que a gente vai decompor em frações parciais. Para decompor em frações parciais, eu preciso simplesmente utilizar o comando apart, também da biblioteca do SymPy. E aqui ele devolve para a gente as frações parciais que representam a nossa fração original. Aqui eu coloquei uma outra parte do código também, ensinando como a gente extrai os coeficientes e transforma eles em NumPy arrays, porque às vezes a gente precisa extrair esses coeficientes da fração parcial a partir da fração simbólica. E uma maneira automática de fazer isso é utilizando esses comandos da biblioteca do SymPy, que é o fraction, o poly e o allcoefs. É isso, obrigado pela atenção. Mais informações sobre o vídeo e sobre os recursos utilizados estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida pode deixar um comentário. Até mais!